pensei que estava cedo. Me deitei, acabei cochilando. Que merda. Pensei que estava cedo. Me deitei, acabei cochilando. Que merda. Bom dia, meu amigo Glauco. Sim, eu queria, depois eu quero ver como é que funciona. Já está ouvindo. Fala, Glauco. À noite nós estamos aí, viu? Eu quero ver como é que funciona. Já está ouvindo. Aqui, assim. Fala, Glauco. À noite nós estamos aí, viu? Pode ir mais pra cá, cara. Com vocês aí, som da padaria, o vice-prefeito de Condado. Bom dia a todos e a todas os irmãos condadenses e os demais irmãos brasileiros que povoam esse solo terrestre do Brasil, que hoje comemora os 197 anos de emancipação política. Hoje é o aniversário da independência do nosso país Brasil, proclamado por D. Pedro I em 7 de setembro de 1822. Portanto, hoje o Brasil e os brasileiros comemoram os 197 anos de independência. E na minha casa, hoje, eu recebo a visita prazerosa do nosso amigo Zé Neto Gouveia, que no momento produz essa live e transmite em tempo real para Condado, o Brasil e o mundo, através do Facebook e do seu canal de YouTube, É certo, tá mandando um abraço. Eu, no momento, Zé Neto, eu me ponho à inteira disposição das informações que você desejar. Um abraço aí, Vecélio. Abraço, meu amigo Vecélio. Como é que tá você? Muito bom, grande amigo. Raimundo de Castro, grande amigo. Obrigado, meninos. Obrigado, meu irmão. Zé Neto, a que devo essa honrosa visita? Rapaz, estamos aqui hoje para você esclarecer o que foi dito lá na entrevista do amigo Gilson Emílio, que falou sobre o calçamento, né?
pavimentação da rua Odilon Linhares, que disse que foi na sua gestão que ficou sem fazer aquele pedaço de calçamento. Ah, tá muito bem, Zé Neto, grande apresentador. Foi muito oportuno, né, você vir aqui. Eu até lhe agradeço por você oportunizar esse momento de poder esclarecer sobre esses pontos. No que trata o projeto de pavimentação da rua Odilon Linhares de Araújo, ele não é diferente dos demais projetos executados em todos os municípios das unidades federativas do Brasil. Isso aí, no caso de municípios pobres como o nosso, que dispõe de poucos recursos próprios, apenas conta com IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, e o ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço, e temos para completar o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Em se tratar de municípios pobres como o nosso, juntando todos esses recursos, ele é necessário, ou seja, apenas atende à necessidade básica do município, que são as políticas de saúde, política de educação, área de agricultura, etc. Aquelas necessidades básicas. E no tocante à infraestrutura, no caso de pavimentação de ruas e outras obras, tais como construção de unidades de saúde, grupos escolares, municípios pobres como o nosso, aí ele depende de convênios parlamentares. Mas o que é convênios parlamentares, que foi o caso da construção do calçamento daquela rua? Convênios parlamentares é uma parceria que os governos municipais fazem com governos estaduais e federal. Isso através de quê? De emenda parlamentares. Mas o que é emenda parlamentares? Emenda parlamentares é um projeto de lei orçamentária que dá aos municípios, né, o direito da participação no orçamento da União e da distribuição dos recursos oriundo dos nossos impostos, né, suor do nosso rosto. Pois bem, então naquele caso, o que é que se fazem para a gente poder trazer para os nossos municípios benefício em favor do município e da população, né? Primeiro, há de convir que a sociedade ela tem direito à participação na distribuição dos recursos da União, através daquilo que se fazem anualmente, orçamento participativo. O orçamento participativo é um direito dado à população para ele decidir sobre as prioridades, né, de seus municípios e de suas regiões. Com base nisso, aí os prefeitos, gestores de cada município, ele elabora seus projetos com base no orçamento participativo e, munido desses documentos, projetos de engenharia, ele recorre aos respectivos ministérios. No caso de pavimentação, logicamente o Ministério das Cidades, se fosse um grupo escolar, seria o Ministério de Educação, o MEC, né? Se fosse na área de saúde, seria o Ministério de Saúde, né? Tecnologia de Informação seria no Ministro de Ciência e Tecnologia.
mas no caso específico de pavimentação, então vamos aos ministérios das cidades. E para lá é levado os projetos, mas antes se recorre aos nossos representantes no Congresso Nacional, formado por deputados e senadores eleitos por a população para representar na esfera federal. E é exatamente através de deputados e senadores que os municípios são beneficiados através das emendas parlamentares. Projeto pronto, aprovado pela Caixa Econômica, que é o caso. Caixa Econômica, né, que é uma entidade financeira federal, aí vai lutar, se trabalhar para a liberação desses recursos. Os recursos vêm para beneficiar os municípios, mas não entra em conta de prefeitura. Chama-se contrato de repasse. Vem para as caixas, para a Caixa Econômica, que é a instituição financeira responsável pelo repasse dos recursos financeiros oriundos dos ministérios, e também é responsável pela fiscalização da execução da obra. Bem, para iniciar uma obra, antes precisa passar por os trâmites legais, digamos, tomada de preço no caso de obras de pequenos valores, ou processo licitatório. As empresas licitadas, aquela que licitada ou que passaram por esse processo de tomada de preço, que oferecer o seu trabalho por menor preço, são aqueles que são vencedores das concorrências. Chega aos municípios. Só que eles, para iniciar obras, geralmente iniciam com recurso próprio, em 3 etapas. Iniciando a sua primeira etapa, a Caixa Econômica vem e libera o primeiro volume de recursos da primeira etapa. A empresa dá sequência ao segundo, e assim sucessivamente. Então as obras são fiscalizadas, são pagas através, no caso do agente financeiro Caixa Econômica Federal, e fiscalizada por ela própria. Então no projeto determina a extensão de calçamento feito por metro quadrado. Se a rua for larga, logicamente não vai tão longe. Se for estreita, a extensão será maior de acordo com o projeto. Então a empresa ela vai fazer a medição através de seus projetos de engenharia e vai saber, afinal de contas, até onde pode trabalhar e executar a obra, de acordo com o valor do contrato. Se ele fazer mais acima do contrato celebrado entre o município e o ministério, pois ele perde. Porque o contrato só é dado a ele o compromisso de fazer X metros quadrados de pavimentação. Se ele fizer 10 ou 15 metros conforme nos meus projetos, sempre eu cobrei o compromisso de quem ia construir para fazer no mínimo 10 metros à frente, quer dizer, para sobrar. E aí o que acontece? Aí vamos priorizar a região, a localidade a ser beneficiado por essa. No meu caso, como se conhecia a ladeira do posto, onde é uma via de acesso por onde entra e de onde sai a nossa população, vinda desde Caiçara de Cima, Mororó, aí vem de lá para cá, as empoeiras de peixe, empoeira de Linhares, vem lá para cá, Pudrinho, Genipapo, até chegar aqui em Condado. Então é uma população muito grande que dependia daquela via de acesso. E como é conhecido por todos nós condadenses,
Aquela ladeira no período de inverno, aquilo ali era um caos, era um absurdo, era intransitável. Então priorizei aquela rua. Vejam como acontece. Como a rua Doutor Janduí Carneiro, ali onde passa em frente à casa paroquial, frente à casa de Alcides Almeida, ali faltava completar aquele pedaço de rua que também era muito acidentada. Questão de prioridade, resolvemos fechar para emendar com o calçamento que descia na rua, na ladeira do Posto, conforme a gente conhecia, que hoje é a rua Miguel Fernandes. Bom, fechando aquilo ali, aproveitando do recurso do convênio, para fechar aquela rua como prioridade, logicamente o calçamento não pôde ir mais à frente. Ele terminou ali, mais ou menos em frente a Geraldinho, por ali. Se não fosse a rua, ele teria descido um pouquinho mais. Mas não há irregularidade em nenhum ato de execução do projeto, porque quem determina aonde vai ser calçado as ruas não é delegado, não é juiz, não é promotor, não é sindicato, não é padre, é o gestor municipal, é o prefeito que define. E ele define com base na opinião pública. Então ali ninguém desaprovava a ideia de fechar aquela rua, que beneficiava aquela rua todinha, e não ficava aquela coisa horrível ali no meio. Bacana. Vamos ao projeto a que se refere, ou seja, o projeto específico da rua Odilon Linhares de Araújo, aquela que passa ali, né, frente ao comércio do nosso amigo Borel, vai descendo, passa ali Bigu, na frente da casa de Gilson, e aí seria ligado à rua Miguel Fernandes, que era a antiga ladeira do Posto. Bem, aí vamos pensar, na época, o secretário de Obras e Infraestrutura era o nosso amigo Cristiano. Sentamos, conversamos, colhemos a opinião de outras pessoas e aí restava executar o projeto. Como? Se ali tinha um projeto limitado, recurso limitado para pavimentação. Então, fazer o quê? Se pegasse da rua, da ladeira do Posto, como era falado, que hoje é a rua Miguel Fernandes, se pegasse de lá para cá, aonde era que ia faltar, aonde era que ia terminar a pavimentação da rua? Provavelmente ia terminar ali, mais ou menos depois de Borel, por ali assim, ia terminar, porque o limite era aquilo, acabou-se. Se a empresa fizesse, ela fazia, mas não recebia. Bom, então ficava aquela coisa que, a nosso ver, não ficava legal. Por quê? Porque tinha parte da Rua 7, pedaço da Rua 7 que ligava ao calçamento, que ia ficar nua, ia ficar sem pavimentação, ia ficar no barro e na pedra. Ia ficar na lateral, de lá para cá, à direita, toda aquela área que liga a quadra. Aí imagine só um calçamento passando ali no meio e ficando naquelas duas partes no barro, ali onde era realizado, né, as festas juninas, onde concentra muita gente, aquela coisa toda. Então pensamos, entre faltar recursos para fazer lá, ou seja, dentro do projeto, e faltar lá do outro lado, então preferimos fazer o quê? Começar ali da quadra, ligar a Rua 7, resolver aquele problema todo e descer com o calçamento daqui para lá, até onde desce o projeto, ali ficava. E infelizmente, o valor do contrato de repasse celebrado entre o município de Condado, o Ministério da Cidade, através da Caixa Econômica Federal, fiscalizada por ela, encerrou-se ali. Mas isso não significa que aquilo ali ficaria sem pavimentação, não.
Se tivesse continuado, com certeza seria a prioridade das próximas obras. Mas aí vem aquela confusão na cabeça. Por que parou ali? Será que é discriminando fulano, discriminando Beltrano, porque passava na frente de fulano e Beltrano? Gente, quem me conhece sabe, nunca fui de discriminar nada e nem ninguém. Quem me conhece sabe disso. Sabe que foi exatamente na minha gestão onde foi promovido tudo que diz respeito à libertação social desse povo. Quem conhece a história sabe disso. Sabe disso, que se existiu, que de fato existiu, um plano de libertação social, porque geralmente o próprio país hoje está comemorando 197 anos de independência. Será que existe a independência social, a emancipação social, que abrange toda a nação brasileira? O nosso município, quando eu assumi o cargo de prefeito, já estava há meio século, né, de emancipação, já tinha praticamente 50 anos de emancipação política. Será que a nossa sociedade também gozava da liberdade social, da liberdade política, ou seja, da emancipação social? Será que gozava? Quando uma pessoa, para depender de qualquer benefício, qualquer assistência pública, sabia os obstáculos e até as humilhações que passariam. No novo governo houve essa abertura desse plano de libertação social. Acho, com certeza, a primeira viatura de polícia militar veio chegar a Condado exatamente no meu governo. Porque aqui, polícia andava com 2 soldados, 2 militares, utilizando-se de uma bis apreendida. Apesar de quase 60 anos de emancipação política, aqui existia um ônibus escolar para atender apenas os estudantes, né, de segundo grau. E veja o que acontece hoje. Quantos ônibus escolares tem aqui? Né? Aí pergunta, mas como é que esses ônibus chegaram por aqui? Caiu do céu? Não. É porque na minha gestão, encontrando o município completamente desorganizado, desestruturado, com uma dívida pública e social enorme e difícil de se resolver, né? Organizei, tiramos todas as inadimplências do município, fiz adesão ao programa Caminho da Escola, e para cá veio todos esses ônibus amarelos que tem a caminho da escola. Ele veio porque essa pessoa que vos fala, através do Ministério de Educação, do MEC, projeto a caminho da escola, feito adesão por mim, projeto na nossa administração, aí chegaram tudo isso aí. Mas a gente vai dar uma paradazinha por aqui para não ocupar muito tempo de cada um de vocês, deixando aqui um abraço especialmente aos irmãos condadenses, né, que nos acompanham, né, através dessa live produzida pelo apresentador Zé Neto, através do Facebook e da sua canal no YouTube. E do canal de YouTube que ele administra.
é dado a mim a oportunidade de estar aqui falando para vocês e para vocês de nos acompanhar, nos ver e ouvir aquilo que temos a dizer. Que tenham um bom dia. Dia 28. E no dia 28, próximo, é quando estaremos ocupando a cadeira do povo, administrado pelo apresentador RR, de Reginaldo Melado, a quem lhe mando um abraço nesse momento. Nós estaremos lá exatamente para responder todas as perguntas e tirar as dúvidas que for possível daqueles que, como espectador dessa grande fonte de comunicação, que é a rede social, né, administrada, a exemplo de hoje, por o apresentador Zé Neto, que está prestando esse grande serviço através da tecnologia de comunicação. Ele está levando as informações da nossa região para todo o Brasil e o mundo inteiro. Agora, Zé Neto, é com você, paz. Um abraço aí a todos, fiquem todos com Deus. E aí foi as palavras do vice-prefeito São Pereira. Valeu, um abraço e obrigado. E à noite estaremos na festa lá na academia, né, do amigo Grau, com Sandra Oliveira e Fabinho Cantor. Um abraço e até logo.